sabia que quando você convida uma pessoa para vir para a igreja, você está fazendo a obra? Isso é muito bom, amados. Porque sabemos que a obra do Senhor, ela não pode parar. Amém? Então, como vocês sabem, né? Hoje é o dia da nossa esposa do pastor. E a gente não poderia deixar de estar aqui falando, né? Um pouco sobre essa mulher de Deus. Amém? Então, nós vamos ter aqui agora algo lindo e maravilhoso. Eu queria que você ficasse aí no seu cantinho. Você pode sentar. Fica bem à vontade. Tá certo? Então, foi algo que Deus colocou no nosso coração para estar homenageando a nossa mãe espiritual. Afinal de contas, ela merece. Porque ela é, de fato, uma mãezona. Amém? Então, para mim é uma honra poder estar aqui essa noite, né, falando da minha mãe espiritual, porque de fato, amados, eu amo ela de todo o meu coração e ela sabe disso. Não vou nem falar muito, porque senão as lágrimas vão começar a descer. Amém? Então, as meninas aí atrás já estão posicionadas. Tudo certo? Todas estão com o microfone. Então, pode começar. Mulher, melhore. Se alguém disser... Tem alguém dizendo aqui? Amadas, colocar Deus em primeiro lugar. Faça a receita certa. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Pois é, ninguém coloca remendo novos em roupas velhas. Amém? Então, essa daqui são uma das frases, né, que a nossa mãe espiritual, ela começa sempre a falar aqui, né? Mulher, melhore. Né? Então, assim, a gente pegou essas frases, porque quando ela fala, a gente de fato, né, acha graça, mas ela quando fala, ela está falando rindo não, viu? É porque ela de fato quer que a gente melhore a cada dia. Então, eu vou pedir para que as meninas com as placas podem vir se posicionando aqui. Essas palavras aqui é o que nós vê na senhora. A senhora é uma mulher de fé, é uma mulher hospitaleira, é uma mulher companheira, é uma mulher dedicada e é uma mulher de oração. Então, todas essas palavras é o que nós, como filhas, a gente vê na senhora. A cada dia, a senhora é uma pessoa que nos inspira. Amém? Pode começar, as meninas. O que a torna tão especial? É uma mulher que ama ao Senhor. Ela ama, sofre, age, reage. É rainha como Esther, dotada de beleza e sabedoria. No lar, ela é como Débora, levantada para ser mãe da sua família, proteger seus filhos, como Joquebed. Possui o temor do Senhor, como as parteiras hebreias, e é uma mulher com a insistência e fé da mulher cananeia. Ela é como a Raabe, não esconde sua fé. Também é generosa, como a esposa pobre e viúva. Ela persevera em oração, como Ana. É paciente como Isabel. E é uma mulher que tem um bom entendimento, como Abigail. Ela é hospitaleira e acolhedora, como a sunamita. Ela é obediente às instruções do Senhor, como a viúva de Sarepta. A fidelidade dela é como a de Ruth, forte e decidida, como a
bem-aventurada Maria. Pastor, como seria o seu ministério sem esse misto de mulher e flor? Ela é aquela que ora, canta e vive, espalhando entre nós a esperança. Tem mãos para servir, serve contente. Ela é uma heroína do lar, que mesmo cansada se levanta e diz: eis-me aqui. Pois neste dia de tanta alegria, queremos dizer, você é muito especial. Hoje é o dia da esposa do pastor e pedimos ao Senhor que abençoe muito a irmã Márcia, esposa do nosso pastor. Uhul! Então, de fato, amadas, todas essas palavras, elas foram escritas, sabe? E é de todo o nosso coração. Porque, de fato, a gente vê na senhora uma Sunamita, a gente vê uma Maria, a gente vê uma Ruth, e a gente vê uma Débora. Afinal de contas, a gente falou sobre ela na rádio, e eu pude pegar uma parte de Débora ainda com a senhora. Uma mulher de fé. Eu nunca me esqueço, amada, daquela conferência de mulheres, ao qual estava tudo fechado. Ali a senhora me mostrou que a senhora é uma mulher de fé. E eu pude me espelhar muito na senhora. Naquele dia ali, naquele momento, eu digo: Senhor, como ela é de fato uma mulher de fé. Porque se não fosse a senhora, a gente não teria ido para aquela conferência. Foi porque a senhora ouviu primeiro as instruções do Senhor, assim como Débora fez. E ela fez acontecer, porque ela era uma mulher dedicada ao ouvir a voz do Senhor. E a mesma coisa foi a senhora. A senhora é uma mulher dedicada, a senhora é uma mulher ousada, a senhora é uma mulher que levanta outras mulheres, a senhora não quer fazer nada só, assim como Débora, porque na verdade ela não fazia nada só, ela ouvia a voz do Senhor e ela soltava as instruções. Vamos fazer assim, porque foi assim que o Senhor ordenou. E da mesma forma é a senhora. A senhora não quer fazer nada só, pelo contrário, a senhora quer um time grande e forte perto da senhora. E todas nós aqui, mulheres do Ministério Família, eu valorizo. Nós estamos junto com a senhora. Porque queremos a cada dia crescer junto com a senhora. Conte sempre conosco. Amém? A senhora é poderosa, mulher. Então eu vou pedir para que as meninas podem se retirar. Muito obrigada. Uma salva de palmas para as meninas, porque elas foram dedicadas. Então eu vou pedir aqui para que Leninha traga um mimo nosso, né, para a nossa mãe espiritual. Afinal de contas, ela merece muito mais do que isso. E é isso, gente. Honra a vida dessa mulher, porque de fato ela é uma mulher para ser honrada. Amém? Então esse aqui é um mimo de todos nós. Muito obrigada. Amém? Mas não acabou por aqui, porque agora eu vou convidar a ministra Lica para estar aqui também falando sobre a nossa mãe. Amém? Graças a paz, toda igreja. Então, a Bíblia diz que se dá honra a quem tem honra, né? Então, Márcia, hoje é o dia da esposa do pastor. Então, para mim é uma honra fazer parte desse ministério e ser pastoreada por vocês. E principalmente pela parte feminina, porque realmente você é mãe. Quando é para puxar a orelha, ela puxa. Quando é para dizer sim, você diz sim. Quando é para dizer não, você não mede, você diz não. E isso nos faz crescer. A cada dia eu tenho crescido ao seu lado, né? A cada dia eu tenho visto o quanto você tem avançado no Senhor. Não estamos aqui para falar nenhuma pessoa perfeita, porque nós não estamos na perfeição, mas estamos aqui para falar de uma pessoa que tem dito sim ao Senhor e que tem buscado o Senhor todos os dias. E quando nós diz sim, decide buscar Deus todos os dias a gente melhora. Todos os dias nós se tornamos uma pessoa melhor. Então estou eu aqui, Márcia, para trazer um mimo em nome de todas as mulheres que fazem parte do nosso ministério. Família, eu valorizo. Amém? Amém. Então,
Obrigada a todos, né? A todas as meninas que se empenharam, né? Que tiraram um tempinho para dizer cada palavra aqui. E é isso aí. Eu sou grata também pela vida de vocês, né? Todas as mulheres mesmo, estou disponível, né? Quem é aquela quem está mais perto sabe, quem vem e procura, amada. Estou sempre aqui, né? Só você precisa querer chegar perto de mim, né? Às vezes eu falo aqui um pouco, mas é do jeito que Deus me usa mesmo, né? E eu a cada dia entendi isso e estou aqui para agradar o Senhor mesmo. E eu sou grata ao Senhor pela vida de cada um, amada, né? Não só as mulheres, mas dos homens também, né? A todos que fazem parte desse ministério. Por quê? A gente só consegue fazer algo em Deus por conta de vocês também, né? Então, sou grata a cada um que faz parte desse ministério, amém? Então, meu muito obrigado mesmo. Aleluia. Já ia brincar, dizer dos homens deixa que agrado eu. Você está pronto para a palavra? Então a gente vamos aprender um pouco mais essa noite. Vamos estar ceando, na verdade, celebrando, né? Hoje, louvado seja Deus pela sua vida. Eu sei que a cada dia é isso que a gente vai aprendendo, né? Que ninguém vai avançar no ministério, naquilo que Deus tem para fazer na sua vida só. E é por isso que a cada dia nós oramos, né? Ministramos, falamos, vamos ajustando, vendo de todas as formas, porque nós sabemos, irmão, e temos visto nesse tempo de caminhada com Deus, né? O quanto o ministério de uma mulher é afetado quando o homem não pega junto com ela, mesmo não tendo chamado. E também temos visto quantos ministérios, né, de homens têm sido afetados quando a esposa não decide pegar junto com ele, mesmo não tendo chamado. E nós sabemos que o diabo ele é perito, né, em promover uma competição dentro de casa, seja em todas as áreas, né? Quem ganha mais, quem sabe mais. E quando vem para o ministério não é diferente, na verdade, né? Na verdade, nós sabemos que quando um começa sendo usado, o outro vai ser tentado a desejar competir com ele. E muitas vezes nós até vemos, né, que chega momentos onde a esposa por um tempo caminha só, porque o marido não quer pegar junto. Tem outro tempo que o marido caminha só, porque a esposa não quer pegar junto. E é justamente nesse tempo onde o diabo se aproveita para começar a trazer ideias e argumentos para que aquela pessoa ela pare, desanime, volte atrás, pense, entre aspas, bem. E muitos nem exercem bem o seu ministério, irmão. É por isso que o diabo trabalha tanto, sabe? Para que um casal ou uma família não ande, né, naquela comunhão que a gente falou ontem aqui no culto de família. Porque ele sabe, querido, que onde houver concordância, eu vou te dizer uma coisa, irmão, em alguns casos, concordância é mais poderosa do que uma habilidade muito grande. Tem pessoas que vão ter uma habilidade muito grande, se ela não tiver uma concordância, aquela habilidade dela pode ficar inoperante. Você está comigo aqui? Vão ter pessoas que vão ter dons, talentos poderosos, mas quando não encontrar alguém, irmão, que concorde com aquilo, que pegue junto, que apoie, que dê suporte, que ore, eu vou te dizer uma coisa, não importa o tamanho do seu dom, do seu talento, você pode ficar inoperante, né? E nós sabemos isso. Com isso eu só queria, para encerrar essa fala aqui, pegar esse gancho de que é por isso que a cada dia nós vamos vendo, né? E vamos vendo a responsabilidade que nós temos para ministrar para os jovens, porque tudo começa quando está se namorando, quando está se pensando em construir um relacionamento. Porque quando começa, né, o relacionamento de um namoro, de uma coisa, de uma história, eu não sei se você sabe, as pessoas só querem mostrar a melhor parte, né? E isso faz com que a outra parte se sinta atraída. Mas é por isso, irmão, que nós a cada dia precisamos aprender, principalmente aqueles que estão na igreja, né, que o namoro é um período de verdade, de conhecimento. Porque se você tem um dom, tem um chamado, tem um talento, e você deseja desenvolver ele, eu vou te dizer uma coisa, olha, vai haver, né, deve haver uma grande contribuição de quem você traz para perto de você para caminhar na sua vida junto. Se não, eu vou te dizer uma coisa, você pode ter um chamado de ir para todas as nações da terra. Se você pegar uma pessoa que não tem disposição para estar junto, você vai ser freado. Você pode ter uma habilidade, pode ter uma visão
empreendedora maximizada, se você não tiver alguém do seu lado que decida pelo menos pegar junto, apoiar, motivar, incentivar, você vai ficar paralisado com a sua visão. É sério, irmão. Eu não vou falar sobre isso hoje, mas se você for ver pela palavra, né? O exemplo de Abraão, quando ele foi escolher uma noiva para Isaac, o Abraão chamou o servo mais fiel da sua casa e disse: olha, vá lá e traga uma mulher que case com o meu filho, em outras palavras, para dar continuidade à promessa. Não traga qualquer uma, não. Ele não citou o quesito beleza primeiro, não citou o quesito inteligência, não citou esses quesitos, não. Ele citou o primeiro quesito, foi uma pessoa que pudesse dar continuidade, ao ponto do cara ir guiado pelo Espírito Santo, né? O Eliezer, né? E foi guiado pelo Espírito Santo, pelo Espírito naquele tempo, por Deus, para trazer uma mulher que pudesse se unir a Isaac para dar continuidade. Vê o quanto Deus preza algo. Hoje não, as pessoas não entendem. Até nós muitas vezes, algumas vezes falamos, né? Que Deus não une só pessoas, une propósitos. Você está comigo aqui? E nós, os jovens principalmente, quem já está casado, agora é hora de ajustar o que precisa, né? Pela palavra, para desenvolver a vida que Deus tem. Descobrir e desenvolver a vida que Deus tem, né? Mas quem ainda não está diante de uma oportunidade tão preciosa, irmão. Eu contei aqui, não foi que no dia que eu fui lá assistir uma das aulas do Rema, a professora que estava dando aula, a Débora, né? Ela disse que já estava noiva há 4 anos, se não me engano, se preparando para casar, comprando tudo, apaixonada pelo noivo. E ela disse: Senhor, se ele não for me ajudar a cumprir o propósito, eu quero que o Senhor me mostre. Olha para aí. Ela disse que um dia, numa conversa, o noivo dela, futuro marido, disse: rapaz, eu não tenho mulher para estar viajando, para estar pregando nos cantos, não. E ela disse: pronto, apaixonada, tudo comprado, e teve que dizer: Senhor, se eu quiser cumprir o teu plano para a minha vida, eu não posso ir adiante e casar. E acabou o noivado. Diga aí, está disposta a fazer a vontade de Deus ou não, uma pessoa dessa? Tá, querido. Mas tem pessoas que dizem: não, é porque Deus entende, Deus sabe todas as coisas. E entra errado, lá na frente está sofrendo, dizendo: oh Deus não já te disse? Às vezes nós não ouvimos, mas que Deus fala, Deus fala. Você está comigo aqui? Então não olha nem para o jovem que está perto de você, deixa que eu mesmo diga a ele: jovem, vigia nas tuas escolhas, porque senão você pode dançar uma música que você nem quer. Tá bom? Então, para tirar esse clima de suspense, olha para a pessoa que está perto de você e diga: presta atenção, porque você vai continuar sendo ministrado pela palavra. Tá bom? Eu queria que pegasse lá meu tablet lá que está carregando, se alguém puder pegar lá, por favor, Jéssica. Você está pronto para essa noite mesmo? Então eu só queria orar com você. Eu tenho uma palavra para compartilhar com você essa noite. Eu sei que o Espírito Santo vai me ajudar para a gente crescer um pouco mais essa noite aqui, tá bom? Aí onde você está, curva a tua cabeça, fecha teus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esse tempo tão precioso que nós separamos para poder dar a atenção que o Senhor merece. Abrimos os nossos ouvidos espirituais, Senhor, para perceber aquilo que o Senhor tem para nós. E com o desejo de crescer, Pai, nós sabemos que o Senhor realiza o desejo do nosso coração. Então nessa noite, Pai, eu declaro que nada será capaz de impedir o operar da Tua palavra essa noite aqui. Obrigado, Pai, pela Tua unção presente, nos ajudando a compreender com facilidade aquilo que vamos ouvir essa noite. Eu te dou graças pela vida de Márcia, Pai, e declaro que ela continuará crescendo, Senhor, em sabedoria e graça, na unção, na percepção daquilo que o Senhor tem para a vida dela, Senhor, também. E que nós possamos continuar correndo junto a carreira até o dia que o Senhor vinha nos buscar ou a gente morrer fisicamente, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém aqui? Amém. Pronto. Então, aleluia. Então, queridos, essa noite, como você já está vendo aqui, né, a nossa noite de ceia. E nas nossas noites de ceia, nós sempre temos essa inclinação para estar ministrando uma palavra mais voltada para aquilo que a ceia representa para nós, que nós possamos a cada dia ceiar com um entendimento maior daquilo que nós estamos fazendo,
porque a ceia, não é, além de ser um mandamento do Senhor Jesus, ele é algo que ficou como um marco, não é? A Bíblia diz que Jesus, na última Páscoa que ele celebrou com os discípulos, ele pegou pão e vinho, não é? Ele sendo o próprio Cordeiro de Deus que seria entregue pela humanidade. A Bíblia diz que ele celebrou tendo esses dois elementos que hoje nós ceiamos, onde ele, quando parte o pão, diz: esse é o meu corpo que é entregue por vós. E ao beber o cálice, diz: esse é o meu sangue, o cálice da nova aliança, né, que será feito com o meu sangue. Eu particularmente acredito que naquele momento os discípulos nem entendiam bem esse negócio. De que negócio é esse? Que isso é o corpo, que isso é o sangue. Quando a gente estuda na escola do Rema, tem uma matéria, né, chamada Aliança de Sangue. E aqueles que fizeram aqui sabem que em alguns lugares as pessoas falam de uma doutrina que, se não me engano, é transubstanciação, onde as pessoas dizem que na hora da ceia o pão se transforma no pedaço do corpo de Cristo e o vinho no sangue, mas isso é somente uma doutrina que não está alinhada à palavra. O pão sem fermento, né, representa o corpo de Jesus sem pecado, e o suco de uva, que é o vinho sem fermento, representa o sangue de Jesus puro que foi entregue por nós. Você está comigo aqui? Não tem esse negócio de que o sangue, o pedaço de pão se transforma no corpo de Jesus e o vinho no sangue de Jesus, não. Mas são coisas que nos traz a memória de que ele se entregou por nós por completo, né? O sangue representava a vida do corpo para os judeus, né? E o corpo foi entregue como substituto pela maldição que estava destinada à nossa vida por consequência do pecado de Adão. É por isso que hoje nós temos, né, o direito, sabe, dado por Deus, de reivindicar, irmão, cura para o nosso corpo, porque Jesus levou sobre si. É por isso que hoje nós temos, irmão, a condição, né, dada pelo próprio Deus, de andar em justiça e santidade, porque Jesus levou em seu próprio corpo os nossos pecados, nos deu a sua própria natureza. O que nós precisamos de fato é entender essa realidade, né, e a cada dia irmos exercitando essa nova vida que fomos chamados para viver por Deus. Mas o que acontece? Justamente essa noite, nesses dias eu estava ouvindo algo até do Luciano Subirá. Eu não sei se falei aqui ontem, não sei se foi ontem, o único dia que eu ministrei foi ontem, mas eu não sei se eu falei na rádio, não estou lembrado bem, todo dia a pessoa está falando da palavra. Mas o que acontece? Eu estava ouvindo algo dele, isso assim, veio no meu coração como uma nota, né? Ele mostra que em uma estatística feita, o povo de Deus sobre toda a terra era 3 milhões, se não me engano. Mas ele disse, mesmo assim, para cada um crente tem uma pessoa desviada. E ele disse, pronto, hoje nós vamos vendo que mesmo um grande número de pessoas recebendo a Jesus, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador, muitas não vão muito longe, muitas não dão os passos que Deus quer, muitas não desenvolvem o seu dom, o seu talento, o seu chamado, não andam assim naquilo que Deus estabeleceu para a vida delas depois de nascido de novo. E uma das causas disso, né, é primeiro a falta de conhecimento. Porque deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz, né, em 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 4, diz que o desejo de Deus é que todo homem seja salvo e venha ao pleno conhecimento da verdade. É por isso que nós, né, você percebe aqui, que eu acredito que cada pessoa que passa por aqui, uns de uma forma bem afinada mesmo, ensina muito mais do que prega, né? Por quê? Porque depois que nós nascemos de novo, o novo nascimento é aquilo que a gente já sabe aqui. Nós somos tirados das trevas e fomos colocados no reino de Deus, né? Recebemos a natureza de Deus, perdão dos pecados, fomos justificados, lavados pelo sangue. Mas tem uma parte nossa, que é a nossa alma, que precisa ser renovada no sentido de ser levada à compreensão de tudo que aconteceu conosco no novo nascimento, porque é a compreensão que nos leva a andar da maneira que Deus a cada dia deseja, nos dando o entendimento que sempre vai ter algo lutando contra, né? A nossa carne, que nunca se converte, e o mundo, né, que a cada dia trabalha ao contrário de tudo aquilo que a palavra de Deus ensina, e a maioria das pessoas vivem de fato ao contrário daquilo que Deus ensina, porque mesmo sendo um grande número de pessoas já cristãos, né, crentes sobre a terra,
Existe outro número ainda maior que já ouviram de alguma forma, já tiveram acesso de alguma forma, mas decidiram viver a sua vida da maneira que bem lhes parece. E nós vamos ver muito mais pessoas andando fora da vontade de Deus do que dentro da vontade de Deus. E nós precisamos entender, irmão, que isso é algo que em momentos da vida vai querer nos atrair para dizer, poxa vida, só eu que tenho que andar certo, só eu que tenho que andar assim, só eu que tenho que ser justo, só eu que tenho que perdoar, só eu que tenho que andar na verdade, só eu que isso, só eu que aquilo, só eu que aquilo outro. E isso são coisas que nos levam a cada dia, irmãos, a ser tentado a andar fora daquilo que Deus tem. E quando nós começamos a andar fora, eu já vi pessoas falando de que quando um avião levanta para fazer a sua rota, ele só levanta do chão quando ele tem todo o plano de voo traçado, né? E ele sabe exatamente para onde ele deve ir. Se ele desvia um pouco de nada, irmão, no meio da rota, no final da sua rota, ele não vai nem chegar lá. Uma vez eu ouvi, isso eu ouvi mesmo, né? Um relato de um piloto de avião, onde ele disse que no tempo quando não tinha essa tecnologia toda, ele pegou um voo para determinado lugar e de repente deu uma pane, ficou embaçado e ele não perdeu a comunicação. Só que as pessoas começaram a dar as coordenadas erradas para ele pousar. E ele disse que quando se deparou com aquela situação de pouso, ele já tinha passado do local de pouso dele e teve que pousar de forma emergencial em outro lugar, fora do lugar onde ele tinha que pousar, ao ponto de causar um acidente para matar todo mundo. Hoje não, tem uma grande tecnologia, né, em favor dessas coisas, onde a pessoa vai de avião e o piloto, depois que trava, bota no piloto automático, ele desce de lá e vai no banheiro, conversa um pouco e o avião está lá no piloto automático, né? Mas nesse tempo eu fico pensando, eu digo, pronto, é quando nós vamos deixando de andar daquela maneira que Deus estabeleceu, às vezes por menos que pareça, quando for do meio para o fim da nossa rota, irmão, nós podemos estar longe daquilo que Deus tem que é para nós. E por isso muitos não chegam muito longe. Já essa parte, né, que se determina, que se posiciona para chegar aonde Deus quer, ela precisa entender que para que ela chegue lá, ela precisa estar fortalecida, irmão. Não é à toa que a Bíblia fala em vários textos que nós precisamos estar fortes, que nós precisamos ser firmes, que nós precisamos nos fortalecer, porque nós vamos viver uma vida contrária ao mundo em que nós habitamos, irmão. Você entende o que eu estou falando? E isso não se consegue somente por vir à igreja. 2 amém, graças a Deus, já está bom. Mas nós precisamos entender isso de fato, porque a nossa vida em Deus, ela começa no individual, não é claro, que ela soma no coletivo do corpo. E essa noite eu queria estar falando um pouco mesmo com relação a isso, se não me deixa me ver aqui. Se não me engano é 1 Coríntios, deve estar aqui. Aleluia. Eita glória. 1 Coríntios capítulo 10, abre lá por favor. Eu vou ser bem rápido aqui essa noite, né? Pode ter certeza que antes de 10 horas a gente sai daqui. Eita glória. Primeira Coríntios capítulo 10, você está lá comigo? Pronto, presta bem atenção nisso aqui. Eu quero ler com você a partir do versículo 1. Aleluia. Eu não sei você, irmão, mas nenhum de nós aqui. Vou tomar um pouquinho d'água aqui. Não. Nenhum de nós aqui, irmão, vai completar a sua carreira em Deus, a não ser que esteja determinado a fazer isso. Você está comigo aqui? Nenhum de nós, irmão, pode ser eu, pode ser você. Ou nós nos determinamos a chegar lá, ou eu posso te garantir, nem todo mundo vai chegar onde Deus quer que ele chegue, desenvolver a vida que Deus quer que ele desenvolva, né? Porque nós estamos em um mundo que vai tentar até a gente morrer fisicamente ou partir para o Senhor, o mundo vai tentar nos atrair a sair fora da vontade de Deus. Você está comigo? Mas vamos lá.
1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 1, diz assim: portanto, irmãos, diga, está falando comigo. Vê o que ele diz: não quero que ignoreis que nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos bebiam da mesma bebida espiritual que tinha, ou porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, e por isso seus corpos ficaram espalhados pelo chão do deserto. Esses fatos ocorreram como exemplos para nós, a fim de que não cobicemos o que é ruim, como eles fizeram. Não vos tornei idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se entregar à orgia. Algumas versões têm para folgar, né? Não nos entreguemos à imoralidade, como alguns deles assim agiram, e num só dia morreram cerca de 23 mil. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas serpentes. E não vos entreguei à murmuração, como alguns deles murmuraram, e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o fim dos tempos já chegou. Assim, aquele que julga está em pé, ou está firme, o que é que ele deve fazer? Hein? Pronto, cuide para que não caia. O que eu acho massa é isso aqui. Ele diz: não vos sobreveio tentação que não fosse como seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, o que é que Deus vai fazer? Proverá o escape ou o livramento, né? Para que possais suportar. Pronto, deixa eu parar aqui. Esse texto de 1 Coríntios capítulo 10 era Paulo trazendo para aquele povo, né, a consciência de que não era somente sair da natureza do pecado e entrar na natureza de Deus. Era necessário entender que, como exemplo daqueles que saíram do Egito, né, e foi, se não me engano, 3 milhões de pessoas, uma nação saiu do Egito, e a Bíblia diz que Deus não se agradou da maioria deles, porque a maioria deles se tornaram idólatras, murmuradores, se tornaram pessoas que, segundo a dureza do seu coração, mesmo vendo os sinais, mesmo vendo o poder, mesmo vendo a manifestação, eles ainda em muitos casos, em muitos momentos da sua vida, eles queriam andar da maneira que eles desejavam. E isso fazia com que eles perecessem, e a Bíblia mostra, né, que isso foi escrito para que a gente tome como exemplo. Eu não sei se você já fez isso, né, mas algum dia na vida nós falamos isso. Está vendo o exemplo de fulano? Veja aí fulano. Seja um exemplo de bom, ou seja um exemplo de ruim. Você está comigo aqui? Mas a gente às vezes usa o exemplo, né, para mostrar aquela pessoa. Veja fulano, veja o exemplo de fulano aqui. Fulano não está bem, veja o que foi que ele fez, veja como ele agiu, veja como ele se interessou, veja como isso. Agora veja o exemplo de fulano, veja como fulano está na vida, porque só agiu assim, viveu assim, falou assim, dessa forma. Então aqui Deus estava trazendo uma consciência através de Paulo, para aquela igreja de Coríntios, para que as pessoas entendessem algo, que aquele que está de pé, ele precisa ser vigilante com a sua própria vida, né? Pedro diz: sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. É por isso que o Filho de Deus, irmão, ele precisa a cada dia entender o quanto ele precisa se fortalecer, porque nenhum de nós aqui, irmão, está isento de levar bombardeios emocionais, ou físicos, ou familiares, ou financeiros, ou em qualquer outra área da sua vida. Mas o que nós precisamos entender é que nós só vamos resistir no dia mau, só vamos permanecer de pé, só vamos continuar dando passos em Deus se nós estivermos fortalecidos. Às vezes nós vemos alguns textos na Bíblia, né, que às vezes nós achamos que, será que isso é verdade mesmo? Por quê? A Bíblia diz que o pecado, né, não terá mais domínio sobre nós, diz lá em Romanos capítulo 6, porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça.
Pastor, e por que tanto crente vive numa vida de pecado, às vezes desenfreado? Todo crente ainda erra, todo crente ainda peca. Você está comigo aqui? E 1 João 4 diz que aquele que tem a semente de Deus nele não vive na prática do pecado. Não diz que ele não erra mais. Na verdade, todos nós estamos passando por aquele processo de santificação. Quanto mais compreendemos a palavra, quanto mais decidimos viver ela, nós vamos deixando o pecado para trás e andando a cada dia segundo a vontade de Deus. Está comigo aqui mesmo? Mas o que nós precisamos a cada dia entender de uma forma maior é que pelo fato de nós estarmos hoje de pé, estarmos firmes, desejosos de fazer a vontade de Deus, dispostos a viver aquilo que Deus tem para nós, isso não acontece porque você está hoje de uma vez por todas. Isso é algo, irmão, aquilo que nos trouxe até aqui, a busca, o desejo, momentos de meditação, momentos de oração. Se parar hoje, daqui a um tempo você vai estar sem vontade de fazer a vontade de Deus. Daqui a um tempo você não vai estar mais disposto para viver o que Deus tem para você. Daqui a um tempo você não vai estar tão animado para fazer aquilo que muitas vezes você já sabe que Deus quer que você faça. Porque nem sempre, irmão, aquilo que Deus fala conosco hoje vai acontecer amanhã. E eu digo na maioria das áreas da nossa vida. Tem pessoas que recebem uma promessa de Deus, irmão, e desfrutam do cumprimento dela 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos depois, porque elas permaneceram firmes. Tem pessoas que recebem promessas de Deus, querido, que ela nunca vai desfrutar na vida dela, porque ela vive uma vida oscilante. Você está comigo aqui? E nós precisamos, instruídos pela palavra, entender que uma coisa é fato: aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Você está comigo aqui? Não importa, irmão, o que aconteça, quem se levante, as coisas que venham de encontro a nós, né? Mas se nós decidirmos permanecer firme, nós vamos chegar exatamente onde Deus falou, irmão. Eu queria somente pregar para você hoje aqui, usando 2 exemplos bem práticos, né? Um lá no Velho Testamento, que é o de José. Quem gosta muito de ministrar sobre José é o ministro Naldo, né? E hoje o Senhor começou ministrando que desde o dia em que José recebeu o sonho até o cumprimento do sonho, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa: nós podemos ler somente a nível de história, sabe? E dizer, rapaz, que história interessante, que história bonita, que história fantástica. Mas não foi uma história que uma pessoa disse, rapaz, eu vou escrever uma história aqui bem interessante, de um rapaz que um dia recebeu um sonho e começou a descrever aquela história segundo a sua mente. Não foi um fato ocorrido, irmão, real. Você entende o que eu estou falando? Não é uma coisa que foi uma historinha, como esses livros de romance, de uma coisa ou outra que as pessoas leem, né? Não, não foi uma criação da mente humana. Foi um relato inspirado pelo Espírito, né, de um homem que narrou a história verídica de outro. Você está comigo aqui mesmo? Então a Bíblia diz que quando José recebeu o sonho, a primeira coisa, ele foi contar aos irmãos e ninguém botou fé nele. Agora lá vem o sonhador, agora ele está com essas conversas de que um dia todo mundo vai se dobrar diante dele. O mais novo, você está comigo aqui? O mais pirraia da casa. E primeiro nem os irmãos, nem a família botou fé. Eu fico pensando, rapaz, será que será que nós estamos dispostos a avançar naquilo que Deus tem para nós, até quando a família nem bota fé naquilo que a gente disse que Deus falou conosco? Ai, que essas doidices, ai, que essas besteiras, agora tu vai endoidar. Porque aquilo que Deus fala conosco a gente não vê no outro dia fora, a gente vê na mesma hora dentro. Está comigo aqui? Segundo, os irmãos de José, irmão, venderam ele como escravo. Não foi os estranhos, não, foi os irmãos. Venderam ele como escravo e deram ele por morto ao pai. Depois, quando José chegou como escravo, começou a prosperar, mas foi injustiçado pela mulher do Potifar, né? E injustiçado foi para a prisão. E a gente está falando isso aqui em questão de minutos, né? Mas isso passaram dias e meses dentro dessa situação, irmão. E depois na prisão, né? Ele pela inspiração de Deus, revela o sonho daqueles homens, do copeiro e do padeiro, né? E o que se saiu bem na interpretação do sonho de José
nem se lembrou dele. Você já ajudou alguém que não se lembrou de você, às vezes dentro da igreja, e você decide permanecer firme, mas você diz que nada, a pessoa ajuda os outros, depois o pessoal nem, povo ingrato, é melhor a pessoa sair conversa. E corre daquilo que Deus tem para você. Ou é injustiçado. Eu fico pensando, se José tivesse corrido rápido, tivesse mudado sua forma de falar, tivesse mudado seu comportamento ao longo da história, eu acredito de todo coração, irmão, que Deus não cumpriria aquilo que ele disse para a vida dele. Porque a gente vê o sacerdote Eli, que era um homem consagrado por Deus, para que dele saísse a linhagem sacerdotal, e por falta do comportamento dele, Deus disse, a partir de hoje vai ser mais da sua linhagem não. Deus mesmo disse, Deus me livre de eu deixar a sua linhagem sacerdotal sair. Você entende o que eu estou falando? Então deixa eu te dizer uma coisa, José, irmão, ele estava de pé e vigiava para não cair em áreas, né, emocional, com os próprios irmãos, física, o Satanás mesmo levando aquela mulher de Potifar a querer ficar com ele, ao ponto de agarrar ele, rasgar um pedaço da roupa dele, e ele correr daquilo, resistir àquilo. Você está comigo aqui? Ao ponto de ajudar alguém, né? E aquela pessoa não reconhecer como ele desejava. Rapaz, estou preso, já faz alguns anos aí, mas eu revelei esse sonho. Quando esse camarada chegar, e ele vai chegar no faraó. Rapaz, tem um rapaz lá que esse camarada, mas o cara nem se lembrou dele, de imediato. Você está comigo aqui, irmão? E eu vou te dizer, sabe, nós precisamos estudar um pouco mais dessa história de José. Porque ele levou o bombardeio de todos os lados, irmão. Mas ele decidiu permanecer firme. Hoje, como eu falei para você no começo do culto, né? Se você buscar essa estatística, você vai ver de fato que para cada crente tem um desviado. Para cada uma pessoa que tem aqui, vamos dizer, tem um ou dois que estão fora no mundo. Porque se entristeceram, porque caíram numa tentação com mulher ou uma tentação com homem, porque se frustraram porque ajudou alguém e não foi reconhecido. E as pessoas acham que, pastor, por que isso acontece? Eu sei, irmão, é porque uma boa parte das pessoas não decidem se fortalecer em Deus. Às vezes alguns que estão na igreja estão nesse processo porque não se fortalece. Meu irmão, está fortalecido em Deus, cheio do Espírito, compreendendo quem nós somos. Meu irmão, aí nós vamos desfrutar do Salmo 91 mesmo. Pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não vai ser atingido. Às vezes nós achamos que isso é somente por doença, ou por uma praga, ou por uma miséria. Não, irmão, é por essas coisas também, querido, que vai vir para todo mundo em todo tempo, irmão. Se você pegar qualquer pessoa que faz um tempo que está em Cristo e for escrever vamos dizer assim, uma biografia dela, uma história dela, eu vou te dizer uma coisa, querido, você vai perceber nela, né, quantos obstáculos ela teve que vencer, quantas coisas ela teve que resistir, quantas renúncias ela teve que ter da sua própria pessoa, como Jesus disse, se alguém amar mais o pai, a mãe, o filho, a mulher, os campos, mais do que a si mesmo, do que a mim, não pode ser meu discípulo. Porque vai ter momento, querido, que você vai dizer, não sou eu, não é a minha vontade, não é os meus sentimentos, é a palavra que tem que permanecer, meu irmão. Você entende o que eu estou falando? Porque sentimento todo mundo tem. Quem é que não tem sentimento aqui? Quem é que não fica triste, alegre, com raiva por coisas naturais? Todo mundo, irmão. Mas a nossa tristeza, a nossa alegria não deve ser principalmente por coisas naturais. A Bíblia fala de uma tristeza espiritual, que é quando a gente erra e permanece no erro, não fica alegre. Quem está firme em Deus não fica alegre por viver errando. É aquela tristeza. Você está comigo aqui? E existe uma alegria também, que é aquela alegria onde todo mundo vai achar que você está bestão, otarão, e você lá alegre porque você sabe que está firme na vontade do Senhor. Então nós precisamos nos determinar a cada dia, porque deixa eu te dizer, irmão, a Bíblia chama a salvação de uma tão grande salvação. Não é somente uma coisa simples, que Jesus fazer o quê? Eu não tenho nada para fazer, eu vou morrer lá na cruz, e depois o pessoal escreve a história e me deixa na história. Não, querido, a morte de cruz de Jesus, irmão, foi algo humilhante ao extremo para a cultura, né? E não foi algo somente humilhante ao extremo para a cultura, mas tinha todo um sentido para nos tirar de toda
toda maldição, irmão. E nós temos no Senhor, né, o exemplo maior de que, não sei quem foi que falou nesse, acho que foi o Naldo quando a gente estava lá, não sei se foi lá perto do monte, que a gente foi orar nesses dias lá, que ele disse, não, foi ministrando aqui, já parou para pensar, o traidor está lá no meio do seu grupo, você beijar ele e dizer, amigo, olha para aí, amém, mas só quem aguenta é Jesus. Não, ele era o exemplo. Você entende o que eu estou falando? Porque ele estava determinado a chegar onde o pai queria, irmão. Não, pastor, mas é porque também não tem esse tempo. Olha, eu sei que argumento todo mundo vai ter para o homem, mas para Deus não vai não, porque Deus nos deu toda a capacidade. Você está comigo aqui? E nós precisamos ser vigilantes nisso, irmão, porque eu creio que a ceia é algo que é feito, e isso pode ser feito em casa com um entendimento maior. As pessoas podem ser, pastor, pode cear em casa? Pode. Pastor, não diga isso não, tem gente que não quer mais nem vir para a igreja por causa da internet. Se souber que pode cear em casa, não quer nem vir mais para a igreja. Não, isso daí não, a gente vai deixar de ensinar o que é certo, com medo de que você não venha mais para a igreja. Aí vai ser com você e Deus, meu irmão. Mas a ceia pode até ser feita em casa no momento de comunhão com entendimento maior. Isso não nos isenta de cear na igreja não, você está comigo aqui? Porque é um despertamento coletivo daquilo que Deus, irmão, promoveu para nós em Cristo. Acredito que a semana passada nós lemos aqui, não é? No último versículo de Hebreus capítulo 11, ele diz, esses aí, havendo obtido promessas, Deus tinha preparado algo melhor para nós. Você está comigo aqui? Estamos numa melhor aliança, irmão. Estamos em uma superior aliança. Estamos firmados em melhores promessas. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Nós precisamos entender que é permanecendo firmes e constantes que nós vamos fazer com que a nossa vida, o nosso trabalho em Deus não seja vão, irmão. E essa noite eu quero te despertar, sabe, para se fortalecer nisso. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque você pode estar de pé hoje, pode estar firme hoje, pode estar alegre hoje, porque está tudo bem. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ao longo da vida, né? Nós, com Cristo, é claro, nós vamos vendo, irmão, que nós só sabemos realmente aquilo que nós compreendemos da palavra quando situações adversas se levantam. Quando você tem um sintoma, quando falta o dinheiro que você precisa para pagar um negócio, quando você é afrontado, quando você é corrigido, quando você é injustiçado, aí nós começamos a ver de fato o quanto nós estamos dispostos a viver a vida com Deus. Não é somente quando a gente está tudo certinho, rapaz, graças a Deus, já paguei a conta de água, paguei a conta de luz, paguei a internet, fiz minha feira, aleluia, glória a Deus, está tudo certinho. Não, querido, isso aí até o povo do mundo, quando está tudo certinho, alguns já estão dizendo, eita, aleluia, glória a Deus, paguei tudo. Mas o povo de Deus, irmão, quando se depara diante de algum obstáculo, muitos começam a querer mudar a sua rota, para tentar na sua própria força, para corresponder somente aos seus próprios sentimentos, e isso vai afastando as pessoas do Senhor. Você está comigo aqui? E nós precisamos a cada dia ter essa compreensão de que, pastor, quando é que eu não vou sair da rota? É quando eu a cada dia faço ficar mais firme a minha compreensão em Deus, irmão. Eu gosto desse texto aqui, quer dizer, eu gosto da Bíblia, né? Mas tem uns textos que chamam a atenção para dentro do contexto que a gente está ministrando. Se não me engano é 2 Pedro. Aleluia. Meu Jesus. Você está entendendo o que eu estou falando essa noite? Porque deixa eu te dizer, irmão, nós não podemos, principalmente nesses dias em que estamos vivendo, nós não podemos ser crentes superficiais, irmão. Eu não sei se você sabe disso, que é verdade, Jesus está voltando. E você sabia que o diabo sabe disso? Ele vai se aproveitar, irmão, para querer fazer o máximo de pessoas serem pegos de calça curta, serem pegos fora da vontade de Deus. Agora nós só vamos pegar de duas formas: se estivermos desavisados ou se quisermos. Aleluia? Pronto, vamos lá. 2 Pedro capítulo 1, versículo 10. Eita glória, a gente vai ter um monte de versões diferentes aqui, mas isso é bom. Eu vou ler essa minha, tem uma versão aqui disponível, você tem a sua aí, preste bem atenção no que ele diz aqui.
Portanto, irmãos, esforçai-vos, versículo 10, todo mundo está lá mesmo? Pronto. Portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição que fostes contemplados, pois se agires desse modo, jamais, diga jamais, vê o que ele diz, jamais abandonareis a fé. Algumas versões têm, nunca jamais tropeçareis. Ele diz, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais forte a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Agora deixa eu te dizer, ele diz, portanto, fazei cada vez mais forte, que haja uma convicção a cada dia maior de quem nós somos em Deus, do que foi feito por nós, do quão grande foi o pacote da salvação, para que nós possamos caminhar firmes, irmão. Quem tem a cada dia uma convicção do que já foi feito, do que a gente ainda nem desfruta ainda, mas se nós já desfrutamos de algumas coisas, eu vou te dizer uma coisa, é só continuar dando passos, irmão, que as outras coisas vão acontecer como aconteceram as que já aconteceram mesmo. O negócio é que nós precisamos entender que vão existir, querido, o diabo, né, e o mundo, o povo, para querer nos impedir, nos parar de alguma forma, não é? De desfrutar, ou de realizar, ou de desenvolver, ou de manifestar aquilo que Deus determinou para nós. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, não tem ninguém aqui, não tem ninguém aqui que não tenha algo a fazer para Deus, ninguém, irmão. Primeiro, né, nós temos um ministério, né, que é o Ministério da Reconciliação. O Ministério da Reconciliação não é para pastor, não é para ministro, não é para diácono, não é para esposa de ministro, não. O Ministério da Reconciliação é para todo filho de Deus. Todo filho de Deus, ele precisa, ou na verdade ele tem a responsabilidade, tem o ministério, tem a tarefa de compartilhar o evangelho com as pessoas que rodeiam a ele. Ah, eu acho tão bonito como fulano fala. Deus quer ver você falando também. Ah, mas eu queria falar só se fosse no púlpito. Não, veja, não é todo mundo que vai falar num púlpito, mas todo mundo deve falar por onde passar. Ah, em alguns casos o diabo começa a colocar nas pessoas uma obsessão pelo púlpito, e quando as pessoas não têm a oportunidade de estar no púlpito, o diabo consegue fazer ela se sentir inútil. Não, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, vença isso, você é um instrumento de Deus onde você estiver, irmão. Antes de chegar em um púlpito, eu vou te dizer uma coisa, irmão, você vai precisar falar para muita gente. Você está comigo aqui? É verdade, querido. E nós precisamos entender, sabe? Uma vez, né, eu estava assistindo um vídeo do ministério que a gente sempre tem acesso, né? E o pastor Bud, que já partiu, ele quando chamava as pessoas para o ministério, ele dizia, olha, meu irmão, você vai ser um pastor, um ministro, mas entenda uma coisa, a igreja só tem um púlpito, e sou eu que ministro lá. Quem queria? Tem pessoas que não queriam, porque a gente acha que quando é chamado para o ministério, já acha que é logo para ir para o púlpito. Vê? Ouvimos outro nesses dias, né? E quando o pastor João foi chamado, você quer trabalhar no ministério, é o que eu mais sonho. Ele disse, pronto, segunda-feira venha. Quando ele chegou lá na segunda, ele disse, pronto, você vai ficar responsável pelo jardim, vai ficar responsável por fazer manutenção ali. Não, mas eu tenho um chamado, eu sou pregador. Sim, e o que é que tem? Pregador ajeita as coisas também. E quem era que ia querer? Porque as pessoas estão ali, rapaz, eu tenho que falar ali é o meu lugar, oh aleluia. Se eu pudesse, eu levava o púlpito para casa. Não, você tem um púlpito aí diante de você. Então você precisa abrir a boca e falar o evangelho. Está comigo? Então o que acontece, né? Já tem outras pessoas, né, que às vezes por não saber falar como fulano fala, orar como fulano ora, acha que não tem nada com Deus, não tem nada com ele. Não, meu irmão, Deus tem alguma coisa com você também. Às vezes pode ser que não seja dentro da igreja, mas Deus quer os seus filhos espalhados por todas as camadas da sociedade, irmão. O que nós precisamos é a cada dia procurar descobrir, porque quando nós entendemos, eu vou te dizer uma coisa, não importa quem faça outra coisa melhor do que você, aparentemente. Deus quer que você faça o que Ele te chamou para fazer melhor. Pronto, acabou. Você está comigo aqui? Não tem aquele que, não tem essa disputa. Não, irmão, é que cada um de nós vai fazer uma coisa mesmo. Agora uma coisa Deus quer, é que aquilo que você foi chamado para fazer, faça bem. Se esmere para isso. E valorize o que você faz, seja a coisa mais simples. Valorize o que você faz. Eu ouvi, irmão, isso no livro do rei Harry Buck, um evangelista, né?
Ele disse, vê, quando ele estava, um dia ele ia passando pelo o seu escritório ministerial, e tinha um rapaz que organizava o almoxarifado do ministério. Era um rapaz que organizava lá as coisas, né, que eram precisas para o ministério funcionar. Ele disse que um dia que ia passando, o Senhor falou com ele, volte e bota e coloque a mão nele, impõe a mão nele, porque ele vai ser um grande pregador. O camarada nunca tinha pregado. Estava lá no almoxarifado, vê. Esse camarada se tornou como que um dos sucessores desse evangelista. Então deixa eu te dizer uma coisa. Se aquilo que nós um dia vamos fazer achamos insignificante e negligenciamos, você já é mais um candidato para não chegar onde Deus projetou para você. Está comigo aqui? E nós é quem precisamos entender, irmão, qual é a melhor maneira de crescer. É sendo fiel ao que você está fazendo agora. O que é que você está fazendo hoje? Com quem você compartilha o evangelho? Qual é a maneira que você vive? Às vezes você não está nem compartilhando com a sua boca, mas está compartilhando com a sua vida. Está comigo mesmo? E isso são, irmão, degraus que a gente vai subir para crescer e se, né, permanecermos firmes de pé. Porque eu queria separar outro texto aqui já para caminhar para o encerramento. Mas eu queria que você dissesse, se eu fizer cada vez mais firme a minha vocação e eleição, nunca, jamais tropeçarei ou abandonarei a fé. Você está comigo aqui? Tem pessoas, eu queria, deixa eu me ver aqui, mas eu acho que eu vou encontrar. Aleluia. Pronto. Eu não sei se você entende. Outro grupo de pessoas se desviam rápido porque vem para Jesus somente com expectativas naturais, em ter alguma coisa, em conquistar alguma coisa. E eu vou te dizer uma coisa, querido, eu particularmente acredito em milagres, já vi alguns acontecendo, mas a regra da palavra não é viver de milagres, é viver de fé em fé. Você está comigo aqui? É subindo um degrau de fé a cada dia. Vão haver, irmão, olha, eu posso te garantir, sabe, com toda a autonomia, que vão haver momentos de intervenção de Deus em várias áreas da nossa vida, que a gente vai dizer, rapaz, tinha que ser Deus mesmo. Você está comigo aqui? Mas Deus não quer nos tornar dependentes dessas coisas. Ah, Senhor, um milagre. Todo dia tu quer um milagre. Se todo dia tu tiver um milagre, tu nunca vai desenvolver tua fé. Porque quando você a cada dia decide permanecer na fé, irmão, você vai desenvolver outras coisas, que é paciência ou perseverança. Você vai aprender a aumentar o teu nível de paz e alegria. Você está comigo aqui? A vida de fé vai forjando em nós essas coisas. Porque já parou para pensar, eu preciso de uma intervenção financeira para amanhã, eu oro, acontece. Eu preciso de uma intervenção de saúde para terça, eu oro, acontece. Minha fé vai crescer quando? Quando eu fui exigido para esperar o cumprimento daquilo que Deus falou para mim, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Tu acha que eu vou ter estrutura para permanecer de pé? É por isso que muitos filhos de Deus, irmão, às vezes quando não vivem fora, vivem dentro desanimado. Deus não nos chamou para viver desanimado, irmão. Deus nos chamou para viver em alegria, querido. Você entende o que eu estou falando? Pastor, por quê? Deixa eu te explicar, irmão. Olha, se nós não tivéssemos mais nada para desfrutar, mas já soubéssemos da salvação, meu irmão, era motivo da gente estar alegre. Eu não tive a oportunidade de assistir tudo que eu gosto, né? Na quarta-feira, teve a decisão aí, Fluminense e o LDU, não foi? Foi na quarta? Quem gosta de futebol aqui? Foi na quarta ou na quinta? Foi quando? Pronto, na quinta. Eu assisti o restinho do jogo. E eu estava vendo, meu irmão, aquele time foi campeão, né? O Fluminense foi campeão. Rapaz, se você vê a festa que a torcida fez, os camaradas chorando dentro de campo, aquela alegria toda, e eu fico vendo, digo, meu Deus, se o povo de Deus tiver entendimento do que é a salvação, vai fazer uma festa maior do que essa. É verdade, irmão. Às vezes isso não soa muito bom para nós, né? Porque até você pode, tanto agora está falando de jogo. Não, eu só estou fazendo uma comparação. Que às vezes a pessoa ganha um título, né? Vamos dizer assim, expressivo, parece que é sul-americano, né? E eles ficam lá, rapaz, eita, campeão, aí se abraça, aí faz uma coisa. Tem um que chegou no último jogo, mas jogou 20 minutos, se abraça como se tivesse
matado 50 leão, vencido 30 gigantes, ultrapassado 50 montanhas, e está lá todo mundo se abraçando, e aquele negócio, e pega um troféu, levanta, e aquela alegria, a torcida nem jogou. Ainda pagou os bestão, ingresso de 100, de 150, de 200, de 70, de 80, empurrão, pisão de pé, mas está lá. Eu digo, poxa vida, vê mesmo. É compreensível, você está comigo aqui. Não é, como é que eu posso dizer? Eu ia dizer, não é pecado não, depende de como a pessoa esteja lá, né? Mas o que acontece? Eu digo, é compreensível, irmão. Mas às vezes nós não temos entendimento daquilo que Deus já fez por nós, daquilo que Ele nos chamou para fazer, né? Tem pessoas que é convidado para o elenco, aí de rapaz, eu me sinto privilegiado em estar nesse elenco, porque eu vou poder ajudar, contribuir com meus companheiros para a gente chegar ao título. Aí eu digo, vem, me entende que se sente privilegiado por jogar num time. Tem gente que não se sente privilegiado por fazer parte do reino de Deus, por servir ao Senhor de alguma forma. Às vezes eles falam, rapaz, eu queria agradecer aqui ao roupeiro, ao massagista, ao cozinheiro. Os cabas nem são vistos, irmão. O povo não sabe nem quem é, mas faz parte de todo mundo, porque se não fosse aquela comidinha gostosa, se não fosse o nutricionista, eles fazem parte, eles contam com todo mundo, querido. Você está comigo aqui? Aí deixa eu te dizer uma coisa, irmão, e isso é uma jornada, sabe, natural, às vezes de um ano, às vezes de um trabalho que começa no ano, termina no outro. E eu quero te dizer uma coisa, querido, eles decidem ficar lá com a torcida contra ou a favor. Porque tem hora que a torcida fica contra, quer entrar para quebrar todo mundo no cacete. Você está comigo aqui? É verdade, irmão. Eles não param. Aí hoje é uma boa parte dos filhos de Deus, qualquer coisa, eu vou parar, quero mais não. Não entendi. E o que Jesus fez? E o privilégio que Ele nos deu de dizer é você, eu vou usar você. Diga aí. Você entende o que eu estou falando, irmão? E Ele deixou um marco para todo mês, não é? E você quiser fazer na sua casa numa semana, não tem problema não, querido. Mas contanto que você faça com a consciência certa. Rapaz, eu posso celebrar a minha salvação. Rapaz, um dia eu vou estar diante do Senhor. Rapaz, obrigado porque Ele me livrou do inferno, me livrou do pecado. Isso é somente a porta de entrada, querido. Mas quando você conhece a palavra, você vai entendendo. Rapaz, Deus quer me usar nessa área. Deus quer que eu seja isso. Rapaz, Deus me chamou para agir nesse campo de ação. Eita, rapaz, Deus vai me usar de uma forma muito poderosa nesse lugar. Eita, Deus vai fazer grandes coisas através da minha vida nesse ambiente. E você a cada dia vai percebendo isso. E você precisa desenvolver isso, irmão. Você está comigo aqui? E não desfalecer por qualquer coisa, irmão. Meu marido nem quer. É melhor a pessoa nem, sei lá. Oxe, os filhos nem querem. Não é porque às vezes a pessoa naquele emprego, não é aquela rua, é não sei o que, é o irmão. Vê. E é uma boa parte das pessoas, irmão, ao ponto, né, de para cada crente na igreja ter um desviado. E ainda dentro da estatística, para aqueles que estão dentro da igreja, alguns desanimados no processo de desvio. E o que Jesus fez por nós? Você entende o que eu estou falando aqui? Não sei se você está me entendendo. Eu queria dar o currículo aqui de um rapaz, Paulo. É 2 Coríntios, capítulo 11. Meu Jesus. Eu acredito que pode ser que você não saiba, mas o apóstolo Paulo, ele não andou com Jesus e teve um encontro com Jesus quando ia prender os crentes para botar na prisão, né, colocar na prisão. Jesus se encontrou com ele, se mostrou aquele que estava para defender sua igreja, e Paulo se converte, começa a viver uma vida para Cristo agora. E eu vou te dizer, meu irmão, ele não viveu uma vida mamão com açúcar, não. Você está comigo aqui? Ele viveu uma vida determinada a cumprir a carreira dele, querido. E preste bem atenção nisso. Tem uma série de coisas aqui. Tem uma declaração de Paulo que eu acho interessante em Romanos capítulo 8, né, que ele diz: eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem qualquer outra criatura pode me separar do amor de Deus que está em Cristo. Às vezes as pessoas cantam isso, sabe?
E eu vou te dizer uma coisa, querido. Cantar isso, somente isso, não é interessante, não. Porque tem pessoas que cantam e não entendem o que estão cantando. Amém? É feita aquela música, né, do Armando Filho que canta: nenhuma condenação há para aqueles que estão em ti, Jesus. E tem pessoas que cantam aquilo, mas saem da igreja e se consideram um pobre pecador. Está entendendo o que está cantando? Não está. Amém? Aí veio aqui, 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo... Eu queria... Vamos ler a partir do versículo 18. Você pode ler todo o contexto na tua casa, está tudo bem. Ele diz assim, vê, versículo 18. Considerando que há muitos que se orgulham de acordo com os padrões mundanos, ora, eu de igual modo posso me orgulhar. Assim, vós que sois lúcidos, certamente sabeis acolher os desequilibrados. Porventura, de fato, acolheis até quem vos escraviza ou vos explora, ou aqueles que sobre vós se exaltam, até mesmo suportais quem vos esbofeteia. Para minha vergonha, devo admitir que fomos fracos, todavia naquilo em que todos os outros todavia em que todos os outros se atrevem a se orgulhar, falando como louco, também eu me atrevo. Ora, se são eles hebreus, eu também sou. São eles, ou são israelitas, eu também sou. São eles descendentes de Abraão, eu também sou. São eles servos de Cristo, eu ainda mais. Me expresso como que se estivesse enlouquecido, pois trabalhei muito mais. Fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado mais severamente, em perigo de morte várias vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 dia e 1 noite exposto à fúria do mar. Muitas vezes passei por perigo em viagem, perigo em rios, perigo entre os assaltantes, perigo entre os próprios compatriotas, perigo entre os gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo entre os falsos irmãos. Trabalhei arduamente por diversas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes atravessei longos períodos de jejum, suportei frio e nudez. Além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho para com todas as igrejas. Você está comigo aqui? Se você for lá em Atos capítulo 20, você vai ver que Paulo diz: eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. O que é que ele está dizendo aí? Ele está dizendo: meu irmão, não importa. Nós lemos um livro, né? Quando o pessoal fez a escola de ministro, que é Diga Sim. Meu irmão, o Rick Renner, né, que é um estudioso do grego, ele diz que quando o apóstolo Paulo está falando a respeito do que ele sofreu, ele mostra tipo como que um acréscimo de que foi muito mais do que somente as escrituras descrevem, né? Ele mostra que naquele tempo, para uma pessoa sofrer um naufrágio, era a mesma coisa que uma pessoa hoje sofrer um acidente de avião. Não sei se você lembra, né? O pessoal da Chapecoense sofreu um acidente de avião e alguns sobreviveram. E Paulo sofreu 3 naufrágios. Ele diz aqui que passou 1 dia e 1 noite à deriva no mar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você está pensando que isso fazia ele dizer: hoje tem futuro? Não, menino. Você é com esse negócio de ser crente, olha aí, quase que eu morria. Mas, menino, fui roubado. Olha aí, as pessoas da minha própria família. Rapaz, os irmãos. Mas isso fazia com que ele a cada dia, irmão, tivesse mais disposição para avançar, querido. Você está comigo aqui? Hoje estou falando de nós, lendo essas coisas aqui, nós ainda somos crentes Nutella, irmão. Qualquer coisinha, vixi, é bom que a pessoa não vá mais. Não sei para que a pessoa está na igreja. Você está comigo aqui?
Você está pensando que isso é uma pessoa só? É quase todo mundo, irmão. Sabe por quê? Duas coisas. A primeira, não se fortalece em Deus. A ouvir somente ministrações, eu gasto a bateria do meu celular, às vezes quase 2 vezes por dia, e na maioria das vezes eu te garanto, irmão, que é ouvindo ministrações. Agora deixa eu te dizer uma coisa, só ouvir não vai surtir muito efeito, não. Você pode gastar 5 baterias por dia. Se você não estiver determinado a avançar em Deus, Jesus pode pregar para você pessoalmente todo dia, fazer uma mentoria pessoal com você. Se você não quiser, desculpa vai ter. Porque o mundo, as situações se levantam. Às vezes um momento de escassez, uma coisa ou outra que você não se agrada. Quem disse, você acha que ser pastor de uma igreja é contar com a concordância de todo mundo, é quando a gente quer fazer alguma coisa? Não, querido. Acho que é ser louvado por todo mundo. Eu acho interessante aqui, ó. No dia como esse, dia da esposa do pastor, todo mundo vem e diz, eita, ela como é? Ora, é não sei o que, é não sei o que. Deixa eu levar um estarro para ver. Vai com outro dia com a plaquinha para lá. Não tem outro não para ir não. Porque o povo é assim, irmão. E nós entendemos. Se você ler Atos, você vai ver que Paulo entrou na cidade e ministrou a palavra. O homem foi curado. O povo disse, isso é um Deus. Eita, bota na cacunda. Paulo disse, não rapaz, nós somos homens. Olha aqui, ó. Rasgou a roupa. Daqui a pouco o povo disse, então pega pedra, apedreja. O mesmo. E botaram Paulo para fora da cidade quase morto. Mas sabe foi o que aconteceu? Os discípulos arrodearam ele se levantou e voltou para dentro da cidade de novo. Não desista não. Para andar na fé tem que aguentar apertos. Você está comigo aqui, irmão? Então deixa eu te dizer uma coisa. Nós é quem precisamos crescer a cada dia, irmão. Entendendo uma coisa. A gente canta aqui, meu irmão. Nada vai me parar. Nada vai me parar. Vou avançando. Não, eu estou esperando para ver quem é que vai virar as cadeiras. O líder do louvor está aqui para ver que quase todo mundo que passa por aqui quer cantar. Ó. Então a gente canta, nada vai me parar. Mas será que nada mesmo? Uma coisa eu sei, se você estiver de pé cuidando nisso, nada lhe para mesmo não. Eu tenho um recado aqui bem rapidinho. Esse vai começar mais uma etapa do Rema, né? Para ir ter uma turma nossa que vai fazer, acredito que você viu a foto nas redes sociais. Meu irmão, olha, o tempo de Rema é um tempo que o diabo aperta para ver se você acredita mesmo que vai terminar. Está comigo aqui? É verdade, irmão. Vai ter mês que você pode dizer, rapaz, e agora? Eu acho que eu vou desistir. Não tem nem dinheiro para pagar. E o diabo vai ver se você quer estar a fim de chegar lá mesmo. Vai ver o que é que você está recebendo, se você vai estar para fora pela boca. Se você vai chorar ou vai dançar. Sabia disso? É desse jeito, irmão. Você acha que é como? Que o diabo vai dizer, catimbozeiro, leva aquele dinheiro ali para ele pagar o Rema logo. O diabo vai travar algumas coisas. Para ver se você crê. Eu quero ver se ele acredita que ele vai chegar lá até o fim mesmo. Isso seja em qualquer coisa, irmão. Quem está de pé, vigie para que não caia. Você está comigo aqui? Nenhum de nós aqui sofreu nenhum naufrágio, ninguém apanhou ainda, está tudo bem, todo mundo está sadiozinho. Mas eu vou te dizer uma coisa, querido. Se aparecer um aperto para a gente apanhar, quem vai ficar? Amém, irmãos? Então, diga eu recebo essa palavra. Como cuidado do Senhor. Deus cuida de nós, querido. Senão nós vamos ficar pelo caminho. Eu não vou ficar pelo caminho, irmão. Nós vamos chegar lá. Diga, eu vou chegar lá. Para encerrar como eu comecei. Começa pelo namoro. Quer chegar lá? Arruma alguém que ande do seu lado e esteja disposto a chegar lá. Se não, meu filho, quando for no meio do caminho, se eu vou nada, isso é conversa. Oxi. Tá comigo aqui? Só erra se quiser. A palavra está sendo dada. Estou dizendo para o povo e para quem está assistindo, tá certo? Então, fica de pé. Vamos servir a ceia. Aleluia. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Oh,
Aleluia, aleluia. O pessoal pode começar a distribuir na ceia. Pastor, quem pode cear? Quem é filho de Deus? Se você não é dessa igreja, você está convidado a cear essa noite. A ceia não é da igreja do Ministério Família Valoriza, a ceia é do Senhor, né? E nós sempre falamos aqui, quem não pode cear? Você que vive junto. Pastor, o que é que eu devo fazer? Case-se. Mas pastor, eu gostaria de fazer uma festa. Faça a festa quando chegar em casa com a noiva. Se houver condições, faça a festa e me convide que eu vou. Não tem problema não. Mas se não houver, de todo jeito tem festa. Certo? Aleluia. Pastor, eu estou no pecado. Saia hoje. E pode ceiar. Outra coisa, eu queria fazer essa pergunta aqui mesmo, o pessoal entregando a ceia, né? Tem alguém aqui que está afastado do Senhor e deseja se reconciliar com Ele hoje? Tem alguém aqui que está afastado do Senhor e deseja se reconciliar com Ele hoje? Você está diante de uma oportunidade tão poderosa. Se você está aqui, hoje é a sua noite. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus? Tem gente que vai para a igreja e diz, hoje eu entrego minha vida a Jesus. O pregador pode dizer qualquer coisa, mas na hora que ele perguntar eu entrego. Bom, tem gente que é assim, já vem determinado. Então tem alguém aqui essa noite que deseja entregar a sua vida para Jesus? Que deseja fazer de Jesus Senhor e Salvador de sua vida? Se você está aqui essa noite, hoje é a sua noite. Aí onde você está, você precisa só levantar sua mão para a gente orar por você. Tem alguém aqui? Você sabe que a gente nem gosta de insistir, mas essa noite eu queria falar mais uma vez aqui. Tem alguém aqui que deseja entregar a sua vida para Jesus? É porque eu tenho uma vergonha tão grande, sabe? Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus não se envergonhou de ir para a cruz por você. A Bíblia diz, irmão, que aquela morte foi uma morte, né? Hoje a gente vê essa morte de Jesus aí nas mídias, ele coberto ainda com aquele pano enrolado nele, mas ele foi levado ao mais alto nível de humilhação, irmão, pela minha vida e pela tua vida. Então se você está aqui, sabe, e você ainda não entregou a tua vida para Jesus, hoje é a noite de você começar a vencer primeiro a vergonha. Rapaz, peraí, ele não se envergonhou de mim, porque eu vou me envergonhar dele? A Bíblia diz que é aquele que confessa a Jesus diante dos homens, ele o confessa diante do Pai. Então se você está aqui essa noite e ainda não recebeu a Jesus, você precisa fazer uma aliança com Deus. Não é uma aliança com a igreja, não é uma aliança com um pastor, não. Você tem que estar numa igreja e ter um pastor, mas a aliança que você faz é com Deus, através do sangue de Jesus. Você vai passar a ter Jesus como seu Senhor, como aquele que vai te mandar coisas que às vezes você nem gosta, mas se Ele é o teu Senhor, você vai aprender a ter disposição de obedecer a Ele. Tem alguém aqui? Todo mundo aqui já é salvo, que bênção. Você está convidado a trazer mais uma pessoa domingo, ou sou terça ou quarta, tá certo? Não venha só para a igreja, além dos seus, traga mais alguém. Amém, queridos? Então o pessoal já pegou, todo mundo já pegou? Então eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, por esses elementos que trazem à nossa memória, Pai, essa consciência a cada dia maior de que Ele deu o seu corpo para tomar os nossos pecados e as nossas enfermidades. E eu te agradeço, Pai, por esse pão que nos lembra o corpo sem pecado que foi oferecido como sacrifício pelos nossos pecados, para tomar sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E hoje nós temos o direito, Pai, de declarar com ousadia: pelas suas pisaduras eu sou sarado. Em nome de Jesus. Você pode comer do pão. Obrigado, Senhor. Também te dou graças por esse cálice, Pai, que traz para nós a consciência da nova aliança, firmada sobre superiores promessas.
e também que mostra que Ele derramou a sua vida na morte para tomar, para nos dar a sua própria vida, Senhor. Obrigado, Pai, por essa nova natureza que está em nós. Nos dá entendimento disso, para que nós a cada dia possamos andar de uma forma, Senhor, que o mundo possa ver Cristo em nós, a esperança da glória. Pode tomar do vinho. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. 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 Você pode agradecer ao Senhor por um momento, irmão. Obrigado, Pai, por essa tão grande salvação. Obrigado, Senhor, pelo teu operar em nossas vidas a cada dia. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Glória a Deus. Queridos, nós vamos continuar o culto no ofertando e dizimando, como você já sabe. Então o pessoal está com as envelopes. Você se organiza aí para a gente orar, certo? Você vai sair do teu lugar com alegria, vai ofertar, vai dizimar. Aleluia. E você na volta, você pode ir entregando as taças aqui, tá bom? De um lado ou do outro, tá certo? Aleluia. Pai, eu te dou graças por esse momento. Cremos, Pai, que aquilo que nós enxergamos como dinheiro, o Senhor enxerga como sementes. Eu sei, Pai, que toda semente plantada em uma boa terra, ela germinará, crescerá e frutificará. E assim eu declaro, Pai, sementeiras sendo aumentadas em nosso meio. Em nome de Jesus. Você pode crer comigo aqui? Amém. Sai do teu lugar, oferta e dizima. A palavra de Deus é verdade. O que ela diz é nisto que eu creio. A palavra de Deus é a verdade. O que ela diz é nisto que eu creio. A palavra de Deus é a verdade. É a verdade. Ela diz, é nisto que eu creio. A palavra de Deus é a verdade. O que ela diz é nisto que eu creio. O que ela diz, o que ela diz é nisto que eu creio. O que ela diz é nisto que eu creio. Aleluia. Deus é bom. Amém. Então vamos para os avisos, né? Então, amada, você que quer dar seu nome para a camisa, né? Estamos aqui, já entramos no mês de aniversário da nossa igreja. E vamos fazer 10 anos esse mês, né? Dia 24, a gente vai estar comemorando aqui, com direito a bolo e tudo, e festa, né? E nesse dia, se você deseja adquirir essa blusa para vestir, né? Para estarmos todos juntos aqui com essa blusa. 10 anos eu faço parte dessa história. Você pode estar procurando a diaconisa Leninha. E só tem até hoje para você dar o nome dessa blusa, né? Porque amanhã a gente vai mandar para a moça para ela fazer as blusas. E para pagar até o dia 20, né? Até o dia 20 é para pagar. Mas hoje você precisa dar o seu nome. Porque depois você vai dizer, eu queria uma blusa dessa. Aí não vai ter como fazer mais. É até hoje. Tá certo? Vamos lá. Então a nossa conferência de homens. Cadê os homens? Eita glória. Tá se animando os homens. Se animem mesmo. Homem melhor. E só falta o quê? 20 e poucos dias. Então estamos às portas da nossa conferência de homens, né? Então você não vai querer ficar de fora, né? Então o pastor Adilson Santos, né? O pastor Sérgio Pessoa e o pastor Cilto Assunção, né? Que é lá do Verbo Maurício de Nassau.
Então vai ser um tempo poderoso para os homens. Amada, vocês vão ver como é bom a conferência de homens. Já estamos na frente, 10 anos, viu? 10 anos de conferência, amada. Porque é um tempo bom, é um tempo que Deus prepara para a gente receber a palavra de uma forma maior, né? Tem pessoas que dizem encontro com Deus, né? Porque é de fato 3 dias na presença do Senhor. Ali você tira tempo para orar, para receber da palavra, para descansar, né? O hotel é belíssimo, amada. Tem salão de jogos, piscina, sauna. Você pode descansar. As tardes são livres. Então, de manhã e noite é culto. Mas de tarde você pode dormir, descansar, ir para a sauna, ir para a sala de jogo, jogar sinuca, jogar boneco lá. Então, você também vai se divertir e descansar. Amém? Temos mais acampamento dos jovens, né? Não sei dizer esse nome aí, não, mas o acampamento dos jovens também vai estar acontecendo agora em abril, amada, né? Primeiro a dos homens, depois a dos jovens e depois a das mulheres. Então, você jovem de Deus, você que tem jovem, né? Procura o Wendel, procura saber como é, né? O preço é bem mais em conta mesmo, é aqui na chácara Senhor dos Exércitos, né? Vai passar 3 dias, sexta, sábado e domingo também. Vai ser um tempo poderoso para os jovens. Então, invista na vida do teu jovem. Culto de mulheres. Então, amada, sábado é o nosso culto de mulheres. Vamos estar aqui trazendo, né, a nossa irmã Jace, né, ela também irmã, crente também, né, vai estar dando uma palestra sobre alimentação, como você se cuidar. Então, você vai ser privilegiada. No dia 9, né, dia 8 é dia Internacional da Mulher, e dia 9 a gente vai estar fazendo culto de mulher aqui. Então, estou sendo acompanhada por ela, você já está vendo resultado, né? Já estou conversando, já está vendo sinais. Então, amada, ela também vai estar trazendo umas dicas aqui para a gente. Então, sábado, convida a mulherada mesmo para estar conosco aqui, amém? Tem mais alguma coisa? Conexão Atraídos, né? Terça-feira, não é isso, Wendel? Então, terça-feira, a gente vai estar lá. Você procura o Wendel no final, Bárbara ou Rauana, né? Tem 2 casas para conexão, né? Uma é lá em casa, né? Com Rauana. E outra é na casa de Wendel. Então, você quer participar dessas conexões jovens até quantos anos? 30? Então, tem jovens e adolescentes. Então, vai lá, procura o Wendel, ou Bárbara, ou Rauana, tá certo? Tem mais alguma coisa? Pronto. Então, eu também vim falar sobre da oferta especial que a gente está lançando, né? Todo ano a gente faz isso. Estamos no mês de aniversário da nossa igreja. E todo mês